trem tá meio torto, vou tentar arrumar aqui. Agora foi. Boa noite, gente. Tudo bem? Então, esperar o pessoal chegar. Quem for chegando vai dando oi aí. Vamos rezar pra tudo dar tudo certinho, né? Pra internet funcionar. E não cair, né? A conexão. O pessoal vai chegando. Boa noite, boa noite, boa noite. Bacana. Então, trazer um pouquinho, né? E aí, João, homem também, chegando aí. Por aí vai, Flávia, Maria Aparecida, Rosana. Da onde vocês são, gente? Carol Pimentel, acho que eu conheço essa aí. Deixa eu ver mais alguém. Quem for chegando já vai compartilhando. Lúcia, ei Lúcia, tudo bem? Gisele, Ney, Rosa. Beleza. Feliz ano novo para todo mundo, né? É a primeira live da noite aqui. Olha, tem gente da Bélgica, bem-vindo aí. Gente do Brasil, do Japão, dos Estados Unidos, de tudo quanto é canto, né? Então, um problema bem grande que muitas mulheres têm e que pedem com repetição é sobre candidíase. Por que tem tanta pessoa com candidíase no corpo? Cheio de graça, né? Pois é, essa Carol Pimentel eu conheço, ela é gente boa. Mas se ela me der um mole, eu caso com ela. Então, assim, de novo, né? Quero dizer. Então, gente, o negócio é o seguinte. Muitas mulheres hoje têm candidíase de repetição e não sabem o que fazer. E normalmente a candidíase de repetição é um problema crônico que não se resolve rapidamente, tá? E a gente, quando pensa em relação a isso, sabe que tem mulheres que têm um prurido intenso, uma coceira intensa, e isso não melhora, atrapalha a relação sexual, atrapalha o dia a dia. Às vezes o marido não entende nada e acha que a mulher não está fazendo a parte dela, não está se higienizando direito, não tem nada a ver com isso. Então você que é marido e está aí, e sua mulher sofre com isso, para e ouve com carinho, porque você entendendo vai poder ajudá-la muito, tá bom? E inclusive, se você não é o seu marido que está vendo, é você mesmo, saiba que você vai poder se ajudar muito só com essa live já. Inicialmente a gente tem que buscar sempre alguns pré-requisitos para se tratar pacientes que têm muito fungo no corpo. Saiba que a pessoa que tem candidíase vaginal de repetição, ela não tem só candidíase na vagina. Ela também tem o que a gente chama de síndrome fúngica, tá? A síndrome fúngica intestinal é porque ela tem cândida intestinal também. Antes de mais nada, é minha esposa, Ellen, é minha esposa. Antes de mais nada, o que acontece? Muitas pessoas não entendem que o fungo ele existe em qualquer ambiente na natureza, tá? E aí, o fungo, na verdade, ele é uma das estruturas mais básicas para fazer o quê? Do pó viemos e ao pó retornaremos. Só que o fungo não fica ativo normalmente em pessoas que estão saudáveis, em pessoas que estão com um nível energético bom. Você sabia que você tem uma voltagem basal? Você tem uma microvoltagem contínua. Cada célula sua tem um potencial de membrana. Cada região do seu corpo tem uma carga eletrostática. E quando essa voltagem abaixa, você fica mais predisposto a alguns tipos de infecções. Toda a permeabilidade tecidual, toda a resposta tecidual do sistema imunológico muda de acordo com a sua voltagem. Tá, doutor, mas como é que eu quero controlar minha voltagem? Eu não consigo ver isso. Vamos direto ao que interessa? Não, eu vou chegar lá.
Aguenta mais um pouquinho. O negócio é o seguinte, antes de mais nada, vocês precisam entender que existem alguns alimentos que têm propriedades bem específicas. Deixa eu só bloquear isso aqui. Bloquear. Tchau. E tem alguns alimentos que têm propriedades específicas de ser fungostáticos. O que é isso? Ele estabiliza o crescimento e impede a proliferação disso. Entendeu? É isso que eu vou fazer, Ju. E por que a candidíase começa mais em grávidas? Por que a candidíase ocorre mais em mulheres que têm diabetes? Ou que estão com excesso de açúcar no sangue? Ou que consomem muitas porqueiras industrializadas? Vocês já pararam para se perguntar? Se você não sabia nada disso até agora e já aprendeu alguma coisa, clica no botãozinho que aparece aqui assim, ó, de compartilhar, e convida aquela amiga que também tem um probleminha. Deixa eu só cruzar minha perna aqui. O negócio não vou ficar balançando e vai atrapalhar vocês. Cuidado, pode ter vídeo cacetada que eu posso cair aqui. Mas eu acho que não vai dar não. Aê, pronto, sentei na rede, cruzei minhas perninhas. Agora eu consigo falar tranquilo pra vocês. Então, seguindo em frente, tá? Vamos lá. Primeira coisa. Se você quer corrigir sua candidíase vaginal, sua candidíase intestinal, você vai precisar passar por um colega. Por que eu digo isso? Porque quando você tem fungos crescendo no seu corpo cronicamente, você está em desequilíbrio da parte imunológica, e isso tem que ser avaliado por um médico. Normalmente as mulheres caem nos ginecologistas que vão tratá-las de forma individual, voltado para a ginecologia, mas como eu disse muitas vezes, o problema está intestinal. Aí o gastroenterologista, tá, vai tratar voltado para a parte dele. Então você precisa de ter alguém que olhe esse todo, mas qualquer médico vai poder atuar isso, tá? Tem pacientes que tinham problemas crônicos com isso e conseguiram resolver. Outro problema grave que muitas mulheres têm e que tem a mesma linha de raciocínio é a infecção urinária de repetição. Vocês podem ver como o que eu estou dizendo, que infecção urinária de repetição, síndrome fúngica vaginal, síndrome fúngica intestinal, tudo isso está correlacionado. Tem disbiose associada, isso aí, Vivian. O problema é que a disbiose e o tratamento dela pode demorar em torno de 2 anos. Tá ao vivo, Deia? Pode demorar em torno de 2 anos. Entendeu? E aí, não, Rosângela, isso que você está falando é oxiúrios. Eu estou falando de outra coisa, querida. Tá? E não é verme, não. Parasita. Tá bom? Então, assim, vamos lá, seguindo. Então, de antemão, quando você come muito carboidrato refinado, isso gera problema, tá? E o carboidrato em excesso, ele favorece essa disbiose intestinal. E aí a mulher fica fora do equilíbrio da parte imunológica dela e começa a ter infecções de repetição. Por que a grávida tem mais infecção por cândida? Por que a mulher com diabetes tem mais infecção por cândida? Porque muda a microbiota vaginal. O que é microbiota vaginal? Tá? A microbiota é que a vagina ela tem os lactobacilos. E quando você tem lactobacilos, o pH deles, você tem que imaginar que é como se cada região do seu corpo tivesse um bioma, dessa forma aqui. Ali tem formiga, tem fungo, tem grilo, tem tudo ali. Então, é assim, cada parte do nosso corpo tem várias bactérias, vários fungos, vários bichinhos que eles interagem entre si e mantêm aquele meio favorável ou não favorável ao crescimento de outra população. Como assim? A população de formiga controla a população de pulgão. A população de passarinho controla a população de
gafanhoto. E eles vão se controlando no meio desse microbioma. E vamos supor que você tenha usado muito antibiótico por algum motivo que seja. Isso mata parte dessas bactérias que controlavam uma secreção de ácido específica, tá? Para evitar o crescimento de fungo. E do nada, depois disso, ele começa a crescer sempre e não consegue parar mais. E aí você começa a ter desbiose. Mas, doutor, você está falando que você, quando usa antibiótico, nunca mais vai voltar? Não, aí que tá. Não é isso. O antibiótico ele foi feito, e em grande parte de nós estamos vivos aqui por conta do uso correto dele. Porque antigamente a gente morria muito por doença infecto-contagiosa. Então não adianta você falar que o antibiótico é o maior vilão da natureza. Não, não é. Pelo contrário. O antibiótico ele ajudou muito, mas tem que ser usado com responsabilidade pelos médicos. Ponto. Não por alguém que está no balcão lá vendendo isso ou porque você conseguiu... Pô, isso está errado, tu está se matando. Aí é problema mental seu, literalmente. Se você está num local muito distante, por aí vai na unidade de saúde para conseguir algo, aí são outros 500, porque não tem tanto médico espalhado. Bom, botei no 4 gato agora, já que o Wi-Fi aqui não dá. Voltou, tá bom? Voltou. Botei no 4 gato agora, pode não ser que vai ficar muito legal, beleza? 4 gato na roça travou completamente. Então vamos lá. Segunda pergunta pertinente. O estresse altera a candidíase? Altera, porque o estresse altera a imunidade da pessoa. E isso pode favorecer sim, tá bom? Qual a característica da candidíase? Prurido intenso e grumos. O que é grumo? Tipo um leite talhado, esbranquiçado. Coça muito e ele é meio agarrado na parede vaginal. E quando tenta fazer a higiene, a mulher sente que é tipo um leite talhado, é como se fosse grumos, tá? Ele é agarrado, não é aquele corrimento fétido, bolhoso, esverdeado, não. Isso aí, alguma DST pode gerar isso, ou alguma outra descompensação, mas você vai ter que passar pelo ginecologista para ver isso, tá bom? Pelo seu ginecologista. Mas de maneira geral, quando a gente pensa em candidíase, ela não vai gerar um corrimento, aquele corrimento fluido, não, ela é grumosa e ela gera muito prurido vaginal, tá bom? E aí, voltando, o estresse altera, a gestação, a diabetes altera e quando você come muito carboidrato, porque ele está relacionado, quando você tem muito açúcar no sangue, você muda o tipo de colonização que tem dentro da vagina. Entendeu? E isso aí vai fazer com que tenha um crescimento exacerbado de cepas que não conseguem fazer o mesmo que o lactobacilos. Entendeu? Então a gente vai fazendo dessa forma. Agora, candidíase masculina, que dá na virilha, dá no testículo, no escroto, testículo não, né? No escroto, na bolsa escrotal. E o homem fica tendo candidíase de repetição. É a mesma coisa, bicho. Tu tá com problema, tem que mudar, não adianta ficar com candidíase direto, ou então fica usando a mesma cueca 10 dias lá, e não tem jeito, porque o homem é mais largado com essas coisas, principalmente se não tiver mulher. Então assim, o cara vai ficar largado e outra coisa, mora na beira de praia, o infeliz pega lá, agora que vocês estão chegando no verão, mergulha no mar, fica andando o dia inteiro com a tal da sunga, fica tudo molhado, já é tudo enrugado, né? Se fosse por ruga fosse sinal de velhice, esse sinal é velho, né? A bolsa escrotal dos homens era pré-histórica. Então, cândida pode dar tanto internamente nas mulheres, quanto nos homens também, na virilha, na bolsa escrotal. E aí fica com aquele saco coçando o dia inteiro. Se não for chato, né? Que é outra coisa já e já muda. Mas assim, gente, já até tipo se fosse um piolho no cara. Cafubira. Mas voltando para Cândida. Presta atenção, meninas. Mesma cueca 10 dias. Pois é. E prestem atenção. O que eu estou falando isso? Porque se você começa a ter uma abordagem mais low carb, com menos carboidratos refinados, se você consome água de coco,
Puta, é um senhor benefício. Óleo de coco, então, que tem propriedades de antifúngica, antibacteriana, cara, você vai ter benefícios absurdos. Se você incluir uma biomassa de banana verde na sua refeição, abóbora, tá? Abóbora e por aí vai. Depois você vê desde o início o vídeo, tá bom? Em nenhum momento aqui eu falei para a pessoa não buscar o médico. O que eu tô falando é que quem tem candidíase de repetição tá cansado de ir ao médico, tá cansado de usar os antifúngicos e volta a ter o problema depois. Entendeu? Volta a ter o problema depois. Você quer ver? Eu vou fazer uma pergunta simples. Quantas mulheres aqui usaram um creme vaginal e voltaram a ter problema em pouco tempo? Várias. Isso aí é rotineiro na unidade de saúde, é rotineiro em qualquer consultório médico. A menopausa muda completamente o metabolismo e a microbiota vaginal, então predispõe também, tá bom? Então, isso é baixa imunidade, exatamente. Então a gente tem que corrigir a imunidade, corrigir a alimentação, tirar o lixo do dia a dia e fazer o tratamento completo. Vai precisar fazer o tratamento medicamentoso se for necessário, vai precisar fazer a alteração de hábitos de vida, é base, não tem como. O que é bom para isso? Óleo de coco, retirar trigo, farináceos, leite então, leite para isso é veneno, porque o leite ele altera a microbiota intestinal brutalmente, e aí tanto para infecção urinária quanto para candidíase de repetição, o leite vai alterar completamente. Olha lá, já usei o creme e voltou, e por aí vai. Então, o que eu falo? Eu costumo falar que a base da pirâmide toda é a alimentação. E a base da pirâmide é toda a alimentação, e antes de mais nada, para você se alimentar corretamente, você precisa de uma coisa: bom senso. O problema é que o ser humano está carente disso hoje em dia, né? Não tem bom senso, e além de não ter bom senso, ele nem repara para ouvir os sinais do seu corpo. Ele sai comendo tudo que passa pela frente, tendo problema, e isso não muda. Entendeu? Então, assim, vocês têm que tentar ter em mente que o tratamento para candidíase e para qualquer outro problema que fira espetacular, Cláudia, é que eu parei aí. Você usar a biomassa de banana verde, entendeu? Biomassa de banana verde, e usar o kefir, porque um é pré-biótico e o outro é probiótico. Outra coisa. Isso, olha aí, ó. Isso que a colega falou, ginecologista, falou, é verdade. Muitas mulheres querem lavar a calcinha no banheiro e deixar secando na sombra. Gente, não dá. Aí às vezes tá com pressa, larga aquela calcinha pendurada lá no registro uma semana, né? Além de fazer o marido feliz, fica aquele lá, decoração. Olha o silêncio dos grilos cantando no fundo. Vai lavar lá no tanque e pendura no varal. Entendeu, gente? Então assim, e é um hábito, a mulher tem mania de lavar a calcinha dentro do banheiro. Igual aí, ó. Quantas já falaram? Pronto. A ginecologista falou certinho. Pega aquele trem, lava na pia lá que tem que lavar, no tanque, e depois você pendura ela no sol. Porque no sol, isso vai evitar que o fungo cresça. O fungo gosta de sombrinha e escurinho. Ali, ó, friozinho para ele crescer. Quentinho, friozinho, ele fica lá e aí ele cresce. Entendeu? Sabão de glicerina e secar o sol. Outra coisa legal que a Cíntia falou aí, ó. Tem mulheres que têm alergia ao sabão que está sendo usado. Entendeu? Tem alergia. E aí tem produtos como o Listerine que pode ser utilizado para lavar esse tipo de calcinha caso você tenha infecção de repetição, tá? E por aí vai. Mas assim, aí depois você tem que enxaguar bem e por aí vai, tá, gente? Mas entendam que, na verdade, o conjunto de coisas é o que vai determinar a frequência do dia a dia ou não da infecção da pessoa, tá? Entendeu?
Por quê? Quem tem candidíase de repetição tem uma baixa de imunidade. Tem que ser investigada qual a baixa de imunidade que está ocorrendo. Ô Ana, se chover todo dia na sua casa ou no estado onde você mora, aí você vai fazer como puder, arruma uma secadora, põe lá dentro, põe a temperatura mais alta para secar mais rápido, mas não no banheiro. Beleza? Ah, outra coisa, calcinha. O material influencia, principalmente mulheres à noite. O ideal é que deixe arejar ou que use calcinha de algodão, tá bom? Porque isso influencia sim na mudança da ventilação e isso muda a microbiota vaginal, tá bom? Passa no ferro quente, isso aí, Carla, tá? Mas assim, entendam que a base disso, ela envolve muito o comportamento do dia a dia. Vocês estão entendendo? Tá? Então, assim, se vocês não enxergarem o comportamento do dia a dia dentro do problema de saúde que vocês têm, vocês nunca vão quebrar esse ciclo, cara. Olha lá, dormir sem calcinha sempre que puder, exatamente. Tá? Então, gente... Não, olha só, essa pergunta é legal. Fizeram a pergunta aí, doutor, tô tomando kefir de leite, eu devo parar? Não. O kefir de leite, ele pode ser utilizado do leite de coco para fazer ele, sabia? Mas se você não tiver o leite de coco, você pode fazer o seguinte. Você pode colocar o leite e aguardar 2 dias, porque aí já degradou todas as proteínas do leite lá dentro. Tá bom? E aí você vai conseguir ficar com principalmente a parte bacteriana que você precisa no kefir. Tá? E aí o que acontece? Olha só. Cadê? Ó. O tratamento com alergista para aumentar a imunidade. Sim, também ajuda muito. Exatamente. Mas é o que eu digo. Cedo ou tarde vai voltar a caca se você não mudar seus hábitos. Entendeu? Não tem jeito. O problema de saúde de repetição crônico como candidíase vaginal, se a mulher não cuida da base do dia a dia, da parte comportamental, isso não muda. Entendeu? Tem outras pessoas... Olha, gente, essa live dá pano pra manga. Teve uma das pessoas que colocou aqui que o esperma do marido era muito ácido. E isso fazia mal. Pois é. Isso é um outro problema para uma outra live completamente diferente. Fala, filhote. E aí, Jaca? Então, assim, é uma outra live, tá? Mas o principal que eu queria que vocês tivessem ideia disso é que a candidíase pode ser controlada principalmente com a redução do carboidrato, tá? Controle da glicemia, atividade física, ingesta de óleo de coco, ingesta de pré-bióticos como biomassa de banana verde, de probióticos, porque isso melhora a imunidade de todo mundo, independente de quem seja. Se você é ser humano, isso vai aumentar a sua imunidade, tá? Alguns aí são alienígenas, mas a maioria que está aqui vendo é ser humano. Então vai dar tudo certo. Então assim, gente, E aí, quando você começa a mudar todos esses hábitos, quem está com dúvida do que é kefir, vai no meu site, digita isso, ou vai lá no YouTube, se inscreve lá no YouTube, joga Juliano Pimentel e busca lá, por favor, tá bom? E por que eu digo isso? E essa é uma boa oportunidade, a gente está começando o ano agora. Eu estou falando de uma coisa que tem hábitos comportamentais tremendos, como a candidíase de repetição, infecção urinária de repetição, a ingesta hídrica correta é imprescindível, tá? E a gente está começando um novo ano. Vocês já ouviram, vocês sabiam que a cobra, quando ela está no período de muda dela, ela deixa a casca dela completinha para fora e sai com uma casca nova, com as escamas novas todinha? Então, deixa essa pele volta, velha para trás, cheia de ranço para trás, e sai novinho daí no dia a dia para você poder fazer o seu melhor, algo que você achava que era quase impossível para você, entendeu? Mude os hábitos, porque se você não mudar seus hábitos do dia a dia,
o problema pode ser cada vez maior, tá? Porque a média hoje é muito triste. Os últimos 30 anos a 40 anos de vida do ser humano é tomando em média de 3 a 6 remédios por dia, tá? É bem complicado isso, entendeu? Porque você para pensar, se a pessoa está tendo que tomar 3 remédios por dia, ela está sendo saudável? Ela está vivendo os últimos anos de vida dela, os últimos 30, 40 anos de vida dela, tomando 3 remédios por dia. A história do bicarbonato é a seguinte, gente, deixa eu explicar para vocês. Essa história do bicarbonato é, vamos beber água alcalina, tá? Gente, o bicarbonato ele tem um componente de sódio alto, tá bom? Para você fazer uso do bicarbonato na água, você precisa de orientação profissional, tá? Começa por aí. Quem tem pressão alta pode ter problema com bicarbonato, tá? Já adianto. Então, assim, muitas pessoas que às vezes têm cálculo renal fazem uso de bicarbonato, muitas pessoas que têm outros problemas também fazem uso de bicarbonato, mas, contudo, todavia, entretanto, sempre precisa de orientação médica. Jamais façam qualquer tipo de tratamento sem orientação médica. Então, assim, gente, o assunto era esse, tá? E obrigado. Então, a Patrícia, ela viu a live de Ano Novo, porque ela usou uma palavra que eu não usei aqui. Transformação. Transformação é diferente de mudança, tá? Mudança é completamente diferente de transformação e se você quiser saber mais sobre isso, vai ver a live que eu postei agora há pouco ali, que foi a de antes do Ano Novo. É uma que está à noite também. E eu expliquei exatamente sobre o paradigma da semente, tá bom? Um beijo no coração. Olha aí, ó. Olha lá, ó. Eu uso bicarbonato, foi o gineco que me orientou e não tenho pressão alta. Top, é isso que eu tô falando. Precisa de orientação médica, é o que você fez. Entendeu, gente? Então, assim, com orientação médica não vai ter problema nenhum. Desde que você tenha orientação médica. Tá bom? Se ele quiser controlar prós e contras, é assim que é feito. Se vocês olharem as bulas de todos os remédios, ninguém toma mais remédio nenhum. Por que é passado um remédio? Porque ele vai, em tese, te dar mais pró do que contra. Tudo tem efeito colateral. Tudo vai ter problema. Se vocês abrirem, curiosamente, para ler a bula, ninguém toma mais remédio nenhum. Entenderam? Então, assim, na medicina a gente avalia tudo amplamente, tá? Não tem como a gente ignorar os efeitos colaterais. Então, outra coisa que pode exacerbar a candidíase intestinal é o uso de prazóis. Sabe aquela galera que tem azia de vez em quando e fica usando prazóis direto? Isso exacerba a síndrome fúngica intestinal. E aí você tem que consertar o estômago primeiro, para depois consertar o intestino, e junta tudo em paralelo, é uma bagunça só. E aí, gente, o tratamento é longo, tá? Tem muito vídeo, tem livro lá no site, tem tudo. Vai lá no YouTube, começa a ver o vídeo, entendeu? E aí, a partir desse ponto, a gente vai conseguir que, desde que você tenha alguns conhecimentos basais, igual kefir. Kefir é um pool de bactérias. Biomassa de banana verde é um pré-biótico. O que é pré-biótico? É o que faz essas bactérias crescerem. Probióticos são as bactérias que estão no kefir e que vão crescer lá para ficar legalzinho, bonitinho lá dentro. E mesmo que ela chegue morta lá no intestino, ela vai te ajudar mais ainda. Então, assim, tudo tem um ponto, sabe? Inclusive o uso do kefir, quando você tem que tomar antibiótico, é excepcional, porque você já vai estar matando as bactérias e já começa a repor também, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, compartilha, tá? E vale a pena ver a live do ano. Ah, que bom, Maria. Que bom, Maria Emília. Obrigado, tá? Beijo no coração, que Deus abençoe vocês.
Olha, pessoal, quem puder, compra o livro dele, é muito bom. Obrigado, Marta Lima. Obrigado. Pamela, você falou uma coisa aí, isso é verdade, tá? Aquele absorventezinho fininho, que é só um para mulher que às vezes tem corrimento, aquilo gera mais problema ainda, tá bom? Mais problema ainda. Então, vocês têm que discutir isso com o ginecologista de vocês. Antes de mais nada, isso é muito importante, tá bom? Beijo no coração, fiquem com Deus.